e conforta os corações. Pelo anúncio do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, saudamos a todos que estão aqui neste santuário do Bom Jesus dos Navegantes e aqueles que em casa nos acompanham, celebram conosco esta liturgia, rezando devotamente em suas casas, unidos todos em oração, nesta liturgia dominical. Meus irmãos, na segunda leitura que nós escutamos, São Paulo exorta aos coríntios acerca da necessidade de pregar, de anunciar o Evangelho, de publicar, de levar para outras pessoas a mensagem de salvação que é a palavra de Deus. Esta mesma obrigação que Paulo tinha no coração é também a mesma obrigação que cada um de nós devemos ter no nosso coração, na nossa vida. Por meio do batismo, nós temos a obrigação, o dever de anunciar, de levar para outras pessoas o Evangelho, a palavra de Deus, que nos salva e que nos liberta. Às vezes, nós apenas esperamos este anúncio do Evangelho vir da parte dos padres, dos consagrados, ou de alguém que talvez seja mais instruídos do que nós. Mas esta obrigação, este dever, esta missão de anunciar, de levar a palavra de Deus, não é só restrita aos sacerdotes e padres, mas todos nós batizados temos esta missão e esta obrigação. E diz São Paulo, exortando aos coríntios, pregar o Evangelho não é motivo de glória para mim, é antes uma necessidade. Mas por que São Paulo tinha esta necessidade e não esta obrigação? Porque a obrigação ela é cansativa e enfadonha, mas quando ela é uma necessidade, é algo que grita dentro de nós, é algo que fala, é algo que quer sair de dentro de nós. Mas por que é uma necessidade? Porque ele fez do Evangelho, porque ele fez do anúncio do Evangelho, da palavra de Deus, seu modo de vida, seu amor, a sua vida, a sua essência. E é isso que muitas vezes nos falta: amar mais a palavra de Deus, ler mais a palavra de Deus, praticar mais a palavra de Deus. Como nós dissemos no final do Evangelho, palavra da salvação. Esta palavra que nos é anunciada em cada liturgia, em cada Eucaristia, é ela que nos salva. E se nós de fato queremos transformar, mudar a nossa vida, o nosso comportamento, devemos escutar, devemos viver, devemos pregar, levar esta palavra de Deus para tantas pessoas. São Paulo exorta aos coríntios acerca da necessidade do anúncio do Evangelho. E ele termina a sua exortação dizendo: por causa do Evangelho eu faço tudo. São Paulo estava disposto a fazer tudo na sua vida para que o Evangelho fosse anunciado. E ele tinha consciência do que estava dizendo, do que estava querendo ao afirmar isso. Por causa do Evangelho eu faço tudo. E foi por causa do Evangelho, foi por causa do anúncio do Evangelho, que muitas vezes incomoda as pessoas. Foi por causa desta palavra que São Paulo derramou o seu sangue. Para quê? Ele mesmo vai dizer: para ter parte dele, do Evangelho. E qual é a parte que lhe cabe? A salvação. Essa leitura, esta exortação é um convite para todos nós, para que também nos disponhamos a pregar, a anunciar e a viver o Evangelho, a palavra de Deus. No Evangelho que nós escutamos de São Marcos,
deste quinto domingo do tempo comum, Jesus, diante de uma cena de milagre, de cura, o Evangelho nos apresenta 3 coisas muito importantes. Às vezes a gente tem o costume de vir para a igreja e prestar atenção em muita coisa. Na roupa, no cabelo, se o padre tem cabelo ou não. Notaram que o padre agora é mais bonito, né? O de hoje é mais bonito do que o daqui, né? Pena que não tem cabelo. Mas às vezes a gente vem para a missa e se preocupa com o secundário. Se o padre fala bem, se aquela pessoa está bem vestida ou mal vestida. Mas a gente esquece do principal, que é levar no coração a palavra de Deus. Quando a gente cruza aquela porta para ir para casa, esquecemos tudo. E o Evangelho de hoje nos ensina 3 coisas muito importantes que nós precisamos levar para a nossa vida. Primeiro, a compaixão. Jesus foi informado de que a sogra de Pedro estava de cama, estava doente, estava com febre. Jesus então vai até aquela mulher e tem compaixão, aproxima-se dela, segura sua mão e ajuda a levantar-se. O que isso significa? Significa que Jesus olhou para o interior, para o íntimo daquela mulher e percebeu, sentiu que ela estava precisando de uma cura. Jesus então se compadece daquela mulher. Talvez seja por isso que Pedro, lá na frente, depois vai negar Jesus, né? Não é verdade? Porque ele curou a sua sogra. Mas, meus irmãos, esta compaixão que o Evangelho nos apresenta de Jesus é também uma exigência para nós. Todos nós devemos ter compaixão e fazer como Jesus, ajudar, a levantar, a tomar pela mão. Nós muitas vezes passamos diante de pessoas que necessitam da nossa ajuda e nós fechamos os olhos. Nós passamos por outra rua para não encontrar com aquela pessoa que está necessitada de uma ajuda nossa. Jesus não. Jesus foi informado de que a sogra de Pedro estava doente e foi até lá. Essa é a primeira lição do Evangelho, ter compaixão. E às vezes, essa compaixão que nós precisamos ter, deve começar dentro de casa, no nosso círculo de amizade. É lá que deve se iniciar esta compaixão, a exemplo de Jesus. Segunda lição do Evangelho, essa compaixão que Jesus teve, que cura, que transformou, que deu vida nova àquela mulher. E a segunda lição do Evangelho para nós é a oração. Depois que Jesus curou, levaram endemoniados, levaram tantas pessoas que estavam necessitadas de uma cura, Jesus então se retira para um lugar deserto para rezar. E esta é uma lição para nós. A necessidade que nós temos e devemos ter no nosso coração de uma vida de oração. Não só oração quando a gente vem para a igreja, mas aquela oração íntima, profunda, minha intimidade com Deus, onde eu me encontro com Deus. Jesus, para ter esta intimidade com o Pai, precisou ir para um lugar deserto, para lá estar em profunda intimidade com o Senhor. Mas talvez a gente se questione, não seria importante primeiro a oração, para depois nós ajudarmos alguém? Mas se olharmos no início do Evangelho, nós vamos perceber que Jesus tinha acabado de sair, de onde? Da sinagoga. E lá na sinagoga, ele tinha possivelmente escutado um trecho do Antigo Testamento, ele tinha feito uma oração com os seus irmãos, e a partir daí, ele vai e cura
ele tem compaixão. Esta intimidade com Deus, esta vida de oração, nos leva a um diálogo e uma intimidade com Deus, e esta intimidade com Deus me leva a ter compaixão pela dor, pelo sofrimento do outro. Se a oração que eu faço piedosamente não me leva a ter compaixão pela dor, pelo sofrimento do outro, esta minha oração não está produzindo bons frutos. Madre Teresa de Calcutá dizia muito sabiamente: as mãos que ajudam são mais eficazes do que os lábios que rezam. E essa é uma lição para nós, para que esta intimidade com Deus, esta vida de oração, me leve a ter compaixão pela dor do outro. Por último, a terceira lição do Evangelho é o anúncio do Evangelho, da palavra de Deus. Como nós vimos na segunda leitura de São Paulo, Jesus, que é questionado pelos discípulos, que não sabiam onde Jesus estava, e quando encontram Jesus, Jesus logo adverte aos seus discípulos: vamos para outros lugares, para outras pessoas, porque lá eu preciso anunciar o Evangelho. Repito, meus irmãos, aquilo que dizia no início: a obrigação do anúncio do Evangelho não é restrita a um grupo de pessoas, padres, consagrados e freiras, mas todos nós temos esta obrigação e esse dever. É o que nos ensina hoje a palavra de Deus, a ter compaixão, a ter uma vida de oração e a levar o Evangelho que salva, que liberta, que transforma as nossas vidas. Que Maria, a mãe do Senhor, que viveu tão bem esta palavra, faça florescer em nós esse desejo de praticar a palavra do seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.